Fala galera! No vídeo de hoje a gente vai resolver umas táticas aqui no chess.com usando esse modo aqui do site que é o Puzzle Rush, que ele basicamente coloca exercícios de tática seguidamente com um aumento de dificuldade em cada exercício. E aí a gente vai aproveitar esses exercícios para eu tentar explicar o raciocínio enquanto resolver táticas, né? A gente sabe que tática é um treino importante para todo jogador de xadrez, né? Porque, digamos que é a finalização da partida, muitas vezes, né? É o momento da partida em que você deve ter aquele cálculo para ganhar material, dar mate ou adquirir alguma vantagem, certo? Então, todo jogador de xadrez tem que treinar bastante tática. E também tem que, além de treinar, reconhecer isso, reconhecer os padrões de tática nas partidas, né? Então eu vou tentar dar umas dicas aqui como criar esse raciocínio, como reconhecer os mesmos padrões nas suas partidas. Então vamos aqui começar. Aqui nesse exercício jogam as pretas. E aqui eu quero dar a primeira dica, né? Que quando a gente resolve exercício de tática, uma coisa importante é contar o material que está na partida, certo? No caso aqui, as pretas têm 2 torres e um cavalo, 3 peões, né? E as brancas têm 2 torres, 4 peões e a dama, né? Então assim, as brancas têm uma vantagem material importante. Ou seja, se as pretas não jogarem nada, as brancas vão ganhar, basicamente. Então por isso que a gente tem que achar a jogada mais ativa, certo? E esse é o grande ponto do exercício de tática. É você achar a continuação mais ativa. Então o que a gente vai olhar? Os cheques possíveis, as capturas e as ameaças que a gente consegue fazer, certo? Por essa ordem de prioridade. A primeira coisa é ver cheques, depois capturas e depois ameaças. Por exemplo, ameaça de cheque, ameaça de captura, uma ameaça de dar um ataque duplo, qualquer tipo desse tipo de ameaça, certo? Então aqui a primeira coisa que a gente tem que calcular é torre toma D1 cheque, né? Porque é o único cheque que a gente tem nessa posição. Então vamos lá de cabeça, certo? Sempre tem que tentar fazer de cabeça. Torre toma D1 cheque, a única opção é o rei vir para H2, né? Torre toma, rei H2. E depois que o rei vem para H2, a gente tem alguma outra jogada ativa que a gente pode fazer? Né? Que o momento que a gente para de calcular é quando a gente não tem mais jogadas ativas. Então, quando o rei está em H2, a gente tem a jogada ativa que é cavalo G4. Depois de cavalo G4 cheque, o rei tem algum canto para ir? Não, porque se ele voltar, a torre está controlando. E ele não pode vir para frente também, porque a torre está controlando. Ou seja, vai ser mate. Então, por isso a gente pode seguramente jogar torre toma D1, cavalo toma G4. Terminamos o exercício. Aqui a gente tem um exercício de finais, certo? Vai funcionar um pouco diferente do exercício de tática mesmo, de meio jogo, porque não tem tanta aquela corrida de cheque, captura, ameaça. Aqui é muito de cálculo puro, né? Então a gente tem aqui as brancas com rei e peão, as pretas com rei e peão, certo? E aqui elas estão no momento de corrida, corrida pela promoção, né? Então as brancas jogam e ganham, né? O movimento mais óbvio é o mais certo aqui nesse caso, que provavelmente é mover o peão para frente. Move o peão. Quando as pretas jogam, a gente promove para a dama, né? E o grande ponto é que as pretas não vão poder mover para a dama também, porque a nossa dama aqui controla a casa 1, né? Então, por isso ele não vai conseguir promover e as brancas vão dar mate em algum momento depois, né? Então, vamos seguramente colocar para frente. No caso, ele mover o rei, se ele movesse o peão, dava na mesma. E a gente promove aqui para dama. Novamente, outro exercício de tática de meio jogo, assim. Novamente, a gente tem que avaliar os cheques possíveis, né? O material aqui, as pretas têm uma vantagem material, né? A gente tem uma dama a mais, uma dama para uma torre. Só que nesse momento, o rei está cravado pela dama, né? Essa dama não pode se mover para o lado, porque essa torre colocaria o rei em xeque, né? E aqui a gente segue o mesmo princípio. Vamos olhar os cheques, capturas e ameaças. Se a gente conseguir achar a resposta só vendo os cheques, aí a gente para neles. Se não, a gente continua vendo outras possibilidades, né?
Porque uma coisa que os iniciantes fazem é tentar ver todos os lances possíveis. Mas é bom entender que, assim, a gente tem que ter uma ordem de prioridade, senão a gente vai ficar perdido completamente, né? Porque tem infinitos lances aqui, né? Claro que não infinitos, mas um bocado, né? Então, aqui novamente a gente teria que analisar dama toma F2 e torre é um cheque, né? Que é os dois cheques que a gente tem na posição. Novamente, dama C1 não é cheque, não dá pra fazer porque essa torre tá de olho do rei aqui, né? Vamos começar pelo... Opa, deixa eu reiniciar aqui. Vamos começar pelo dama toma F2. Se dama toma F2, rei toma F2, e aqui essa posição vai ficar completamente igualada, né? Até, na verdade, as brancas vão ter uma pequena vantagem, porque essa torre está atacando o peão, e essa torre não consegue ficar ativa facilmente. Teria que, na verdade, jogar a torre E7, enfim, ficaria uma posição igual, né? Então a gente vai para o nosso outro cheque, que é o torre E1 cheque. Nesse momento você percebe que essa é a jogada certa, né? Porque o rei não tem para onde ir, vai ter que defender com a torre, e depois a gente pode dar mate tanto com torre toma quanto com dama toma. Então a gente pode seguramente jogar torre é um cheque. Então ele já terminou o exercício. Aqui nós temos outro exercício, a gente vê que as brancas têm uma certa vantagem material, porque ambos têm torres, mas tem cavalo por 2 peões. E aqui novamente a gente vai olhar os cheques possíveis, né? E a gente só tem basicamente um cheque possível, que é torre G4. E aí você vai perceber que torre G4 é mate direto, né? Porque o cavalo impede essa saída, e a torre vai impedir essa saída, e o rei vai ficar preso pelos próprios peões. Então, torre G4 cheque é mate direto. Próximo exercício. Novamente aqui as pretas têm uma grande vantagem material, tem uma dama a mais, sendo que quem joga é as brancas. Então vamos procurar as jogadas mais ativas possíveis, novamente. Que normalmente são cheques, né? Vamos ver os cheques possíveis. Esse cavalo não pode se mexer, porque a torre crava. Novamente de olho no rei. Então, o único cheque possível nessa posição é torre H6 cheque. E aí, se você calcular, você vai ver que o rei também não tem para onde ir. Esse peão vai estar defendido. Aqui o peão controla. Aqui a torre vai estar controlando. Aqui a torre vai estar defendida pelo cavalo. Aqui a torre controla. Aqui o rei controla. E aqui a torre de F controla. Então, torre H6 é mate. Certo? Viu? Não é tão difícil, né? Se você sistematizar o pensamento, a gente consegue jogar tranquilo, né? Enxergar esses exercícios de táticas. Aí a questão é sempre ter atenção a isso durante a partida, né? Que essa, digamos, é a parte mais difícil, né, mesmo? Aqui, novamente, uma posição inicialmente bastante confusa, né? Ambos têm damas, ambos têm duas torres, ambos têm duas peças menores, e as brancas têm 5 peões e as pretas têm 4 peões. Teoricamente, uma vantagem material discreta para as brancas. Só que o rei completamente desnudo aqui das brancas, né? Então, a gente tem que olhar basicamente 3 cheques, digamos assim, né? Dama D2, Dama C2 e Dama B2. Dama B2 obviamente não pode, porque essa casa é controlada pela dama e pela torre. Dama C2 também não pode, porque essa casa é controlada pelo cavalo. Então o único cheque possível se torna Dama D2 cheque. Aí vamos ver se esse cheque funciona, né? Se Dama D2, né, o rei vai para onde? O rei só tem uma escolha, que é vir para G1. E pode bloquear o cheque também com rei E2. Quer dizer, com bispo E2. Se bispo E2, dama pode tomar o bispo, porque ela está defendida pelo nosso bispo. Então a gente vai ter uma vantagem material, ganhar uma vantagem material. E se rei G1, esse cavalo vai estar indefeso, então dama toma o cavalo com cheque. Então, acho que chegamos à solução do problema. A gente ganha material independente da resposta. Então, dama D2 cheque. Ele prefere jogar com rei G1. E aqui a gente joga com dama toma cavalo, respondendo o exercício. Vamos para o próximo. Temos aqui outra posição com muitos peões, né? De peças tá igual. De peões, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posição igualada completamente, né? Então aqui a gente tem que achar o melhor lance para as pretas, né?
No caso, o rei branco está bastante seguro, então a gente não tem cheques possíveis na posição para analisar. Então vamos para o próximo passo, que é ver capturas, né? De capturas nós fazemos duas capturas. A primeira é peão toma E4 e a segunda é bispo toma A4, né? Ambas as capturas não parecem fazer muito sentido. Se peão toma, o bispo toma e acaba ativando o bispo, ele já bota pressão aqui nesse peão, a posição das brancas ficaria pior, né? E se tomar esse peão, a gente perde o bispo simplesmente. Então a gente tem que ir para a terceira parte, que é ameaças, né? E aqui é a parte mais difícil, digamos assim, que é você enxergar algumas coisas. A primeira coisa que eu enxergo é que esse bispo ele não tem casas para ir. Se eu ameaçar a tomar esse bispo, ele está bloqueado por esse peão, ele está bloqueado pela dama, e ele está bloqueado aqui por esse peão também, certo? Então, percebendo isso, a gente consegue ver que a resposta certa é F4, ameaçando o bispo, e depois que o peão toma, a gente toma com o peão de G, e aí a gente vai conseguir tomar esse bispo, ganhar o bispo de graça, assim, por preço de um peão, né? Então, por isso, a resposta certa deve ser F4. Novamente, outra posição que provavelmente envolve ataque ao rei, né? Então, vamos pensar. Primeira coisa, quanto ao material, né? O material é praticamente igual, né? As brancas têm um peão a mais, certo? Mas normalmente esse rei está um pouco desprotegido, né? A gente já tem uma bateria de torre e dama mirando no rei, certo? Então provavelmente a nossa tática envolve algum tipo de sacrifício aqui em G4, certo? A gente vê os cheques possíveis basicamente torre toma G4 cheque, só que depois de peão toma, não vejo muito futuro. Ó. Se torre toma, peão toma, bispo toma e dama G3. E aí eu acho que consegue defender todas as ameaças. Então por isso que provavelmente não é torre toma, então temos que ver outras capturas. E aí a gente vai para a nossa segunda captura, que é com bispo toma G4. E aí agora, depois de peão toma G4, torre toma G4 com cheque, né? E aí, se ele bloquear o cheque com a dama, a gente toma a dama. E vai ficar com material a mais, completamente ganho. Né? E se ele vier com o rei para H2 ou H1, aqui vai estar só a torre, né? A gente pode jogar torre H4, cheque, e vai ter que bloquear com a dama, né? E ele ou vai levar mate, ou vai perder a dama. Então, provavelmente a resposta certa é bispo toma G4, H toma G4, torre toma G4, aí no final ele resolveu capturar com a dama, né? Se ele quisesse jogar com rei H2, a gente jogaria com torre H4, certo? E ele teria que sacrificar a dama também. Então a gente toma a dama e completamos o exercício. Isso é um pouco mais difícil, né? Mas é porque tem que ter noção de que precisa tentar calcular, né? Não é tão difícil, o cálculo é bem direto nesses casos, né? Então vamos para o próximo exercício. O rei está seguro, não tem muitos cheques não tem cheques que a gente possa fazer. Não tem capturas que façam sentido, né? Tomar aqui com a torre, dama toma, simplesmente. Então a gente vai pro próximo passo, que é ameaças, né? Um padrão importante é quando tem duas peças alinhadas dessa maneira e um peão que pode avançar, você tem que sempre se perguntar: eu posso ganhar alguma coisa avançando esse peão? Porque esse peão ele estaria fazendo um ataque duplo, né? Atacando duas peças ao mesmo tempo. Então, nesse caso, a gente ganha o material, simplesmente, porque ele não vai poder tomar de dama o peão porque o cavalo defende o peão, né? Isso vai ser especialmente no caso que o peão, quando avança, ele está defendido, né? Então, seria E4, simplesmente. Depois que a dama sai, a gente toma o cavalo, né? Dando continuidade, a gente tem essa posição e vamos seguir o mesmo protocolo. Cheques, capturas e ameaças. Quais os cheques possíveis que a posição? A gente tem dama F2 cheque, dama B6 cheque,
dama D4 cheque, que não faz muito sentido, porque captura logo, então vamos excluir logo isso. Então a gente tem dessas duas, né? E tem também torre F1 cheque, mas também não faz muito sentido, que a torre captura direto. Então a gente só tem dois cheques que fazem sentido, né? Se dama B6, as pretas conseguem parar o cheque com dama D4, simplesmente, né? Não parece ter mais nada. Depois que toma, torre toma. Até tem o bispo toma aqui, dando um ataque duplo, né? Mas a gente perde a nossa torre. Então, muito confuso, eu não faria o dama B6, certo? Agora, dama F2, a gente tem um tema importante que é do mate na oitava fileira, né? Porque aqui o rei vai ser obrigado a vir para F1, quer dizer, ir para H1. E aí, depois disso, a gente tem outra jogada extremamente ativa que é o dama F1 cheque, né? Com o suporte da torre. Por quê? Depois que torre toma, nossa torre de F toma e vai ser mate direto, né? Não tem defesa. Então, a jogada certa é dama F2. Para dama F1. E agora, ó, perceba que o rei está preso pelos próprios peões e a gente dá esse mate na oitava, né? Aí eu vou dividir esse vídeo em mais de uma parte para não ficar muito longo, certo? Então esse vai ser o último exercício desse vídeo. Então tente aí. Pause um pouquinho, jogam as brancas e ganham também. Nesse caso, novamente a gente faz a mesma coisa. Vê o material, a gente vê que as brancas estão com material menor, certo? Sendo que esse rei está inseguro, né? Então a gente tem que tentar procurar alguns cheques possíveis nessa posição, né? A gente tem dois cheques. O cavalo E7, que ele simplesmente vai ser capturado, né? Vamos ser mais diretos. E temos o torre E8, né? Que não é mate, certo? Porque ele pode voltar o bispo para F8. Mas depois que ele volta o bispo para F8, a gente tem alguma outra jogada ativa? Temos sim, que é cavalo E7, cheque, né? A gente meio que guardou o outro cheque possível para o momento mais oportuno. E com esse cheque de cavalo, a única opção é o rei vir para H8, porque não pode o bispo tomar, porque a torre está bem aqui em E8. Então o rei ficaria em cheque. Então a gente percebe que vai terminar em mate, né? Então torre E8 cheque, bispo F8, cavalo E7 cheque e torre toma o bispo com mate, né? Mate bem agradável. Aí esse exercício aqui vai ficar pro próximo vídeo. Então siga na parte 2 para a gente continuar com esses exercícios de tática. Espero que tenham gostado. Fique com Deus. Valeu, galera.